Isaías capítulo 11, do verso 1 ao 10, entendendo que no primeiro domingo do Advento, o tema central, que rodou, foi a esperança sobre aquele que há de vir. No segundo domingo do Advento, além da esperança, nós agora vamos olhar para a paz que será instaurada por aquele. O povo no Antigo Testamento aguardava o seu Messias. Não é? E nós, o povo do Novo Testamento, aguardamos o nosso Messias. Continuamos na mesma expectativa, porque ele vai voltar. E uma determinada paz que ele vai definitivamente trazer, ela já vem acontecendo a partir do seu povo e da sua palavra. Isaías capítulo 11 diz o seguinte, a palavra do Senhor: do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes brotará um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade dele será a faixa da cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Palavra do Senhor. Podem se assentar. De uma certa forma, meus irmãos, se nós fôssemos tirar ou desmontar esse texto, tirando a característica poética desse texto, a mensagem aqui ela é muito simples, ela é muito direta, ela é muito curta, mas ao mesmo tempo é carregada de profunda verdade eterna. E talvez o que traz mais beleza ao que está sendo dito aqui é a maneira como o profeta coloca aqui. Se você prestar atenção e começar a ler textos dos profetas, você vai perceber o seguinte: parece que esses profetas têm um dom, o dom da poesia, o dom da beleza, o dom de embelezar até o que é feio, porque é para a glória de Deus, mas o dom também de fazer com que a gente perceba a glória de Deus em todas as coisas. Isso me lembrou uma música, enquanto preparava esse texto, de Gerson Borges, chamado Se Eu Sou Poeta. E veja se não tem características parecidas não somente com o próprio texto,
mas talvez com algo que precisa desdobrar em nós mesmos, nós que já fomos alvo dessa luz, desse Cristo, que dissipou as trevas, sabe, que cumpriu em nós definitivamente o verso 4, por exemplo. Com o sopro dos seus lábios matará o perverso. É óbvio que há um contexto aqui, onde o perverso é o exército assírio. Mas, de uma certa forma, quando a gente olha para o próprio Cristo encarnado, nós somos o perverso, ou éramos o perverso, que fomos mortos para revivermos novamente em Cristo. Gerson Borges, ele diz o seguinte: se eu sou poeta, que eu seja profeta. Se eu for profeta, então, que eu veja o que ninguém vê, que eu fale o que ninguém fala, sinta o que todos sentem em cada batida do meu coração. Se eu sou poeta, que eu ame as palavras, e venha a tua palavra a mim, venha a denúncia, venha a queixa, venha o choro, fala, Senhor, ou eu morro. Se eu sou poeta, que eu traga comigo o sentimento do mundo. E que sentimento é esse? O mesmo sentimento que o pequeno remanescente de Israel, nesse contexto, tinha. O mesmo sentimento que, de uma certa forma, nós hoje, povo, sabe, de 2025 para 26, temos. O sentimento da cinza das horas. Ao mesmo tempo, uma percepção de que o tempo é curto. Nós vivemos num certo contraste estranho nesse mundo, um paradoxo, uma mistura de beleza e feiura, uma mistura de alegria e tristeza, uma percepção de que, mesmo nesse tempo curto, ele continua sendo longo demais, porque muitas vezes ele é cinza. Um mundo cinza. Que eu traga comigo o sentimento do mundo, a cinza das horas, o gozo, a alegria, o prazer. Mas, ao mesmo tempo, dentro desse sentimento e do sentimento daquele que anuncia a palavra, é carregado de uma determinada dor. Qual é a dor? A dor de ser humano. A esperança da glória. Se eu sou poeta, que eu traga comigo a esperança da glória. Por quê? Porque bate junto o nosso coração. Meus irmãos, ao olharmos para a nossa própria realidade, me parece que Gerson Borges e Isaías chegaram a um acordo no sentido do que é a própria realidade e do que significa ser um profeta. No final do texto, no verso 10, e para os que estavam aqui de manhã e ouviram o sermão, já viram que o sermão virou outro. E eu já joguei meu esboço para fora, para longe. No final do texto, quando se conclui com a figura de um determinado estandarte que atrai, somos convidados então a sermos profetas e poetas desse broto que nasce do tronco de Jessé, do verso 1. O contexto aqui, o que estava acontecendo? Isaías, profeta, ele está profetizando para o povo de Judá, no reinado do sul. Num contexto em que o reinado do norte estava em plena destruição. E o perigo chegava para o sul. E Isaías, ele está falando para o povo de Deus ali, para aquele povo, em Judá. Dizendo o seguinte: veja, vocês não cumpriram o chamado para o qual foram eleitos. Que chamado era esse? Vocês não viveram conforme a minha palavra. Vocês desonraram o meu nome. Nós tínhamos um pacto. Havia um acordo entre nós.
E por conta disso, haverá uma grande destruição. Nós temos do capítulo 1, então, até o capítulo 10, na verdade, Isaías vai até o fim com essa ideia, não é? Ou pelo menos até o capítulo 39 aqui. Com essa ideia de que há um castigo para Israel, aonde Deus está enviando o flagelo que ele escolheu para isso, mas ao mesmo tempo tem uma esperança para Israel e há um juízo para aqueles que vão esmagar Israel. Nesse contexto, então, no finalzinho do capítulo 10, nós temos aqui um cenário de completa desgraça. Inclusive, é usado simbolicamente a ideia de uma floresta queimando árvores. É o Senhor dizendo, veja, os assírios virão sobre vocês, porque vocês não viveram conforme havíamos combinado, né? Israel, Judá e o Senhor. Mas ainda assim os próprios assírios receberão seu justo juízo. E no finalzinho então aqui do 10, é dito de um determinado remanescente. E é esse remanescente que está vivenciando e experimentando toda essa dor cinza, como uma floresta completamente devastada e queimada. Então essa é a figura que Isaías está utilizando. E Isaías então, diante dessa floresta, sabe, aonde talvez a própria luz do sol já não chegue, por causa da fumaça da destruição. É como se o profeta então de longe, ele conseguisse observar, existe ainda vida. O Senhor ainda traz esperança, mesmo diante do caos. E ele vai observar e apontar. Existe um tronco, existe uma raiz. Um tronco que vai fazer referência direta a Davi. Mas é interessante que o texto, ele não vai fazer referência, ele não vai falar sobre especificamente Davi, mas do tronco de Jessé. Nós temos uma linguagem aqui muito importante. E em toda a arquitetura de Isaías, a gente pode dividir o texto em 4 movimentos, em 4 momentos. Primeiro momento, a origem e a capacitação do rei. Você vê isso do verso 1 ao verso 3, parte A. Depois, o reinado justo de Davi. Parte B do verso 3 até o verso 5. Depois, a harmonia da criação, versos 6 e 9. E o resultado final dessa criação, disso tudo, um alcance universal. Então, nós temos uma certa dinâmica musical aqui, aonde de algo ou um cenário completamente inesperado, o próprio Deus brota esperança. E enquanto essa esperança cresce, vai sendo capacitada e assume o seu lugar no cenário, um lugar de rei, essa música, essa sinfonia, nesses 10 versos apenas, vai terminar com talvez um grande espetáculo. O que começou pequeno vai se tornar grande então. E da maneira que Isaías começa, ele diz então, do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes brotará um renovo. E o paradoxo aqui é que Deus, ele vai operar não através do que é visivelmente poderoso aos olhos humanos, mas do que aparentemente não tem força. O termo hebraico aqui, que está traduzido nas Bíblias como rebento ou como broto, na verdade se trata de um tipo de galho, me falta aqui um termo, de planta, muito frágil, mas ao mesmo tempo verde, com vigor. É frágil e forte ao mesmo tempo, exatamente da onde se esperava que não viria mais nada
e que se acabaram as esperanças. E é interessante que nós vemos o eco disso, como que Deus sempre trabalhou na história. Deus sempre trabalhou com o fraco. Talvez quantos de vocês aqui já pensaram assim, eu não sou capaz disso, não sou capaz de tal coisa, não nasci para tal coisa. E nós olhamos então para o Deus de Israel, Deus que se revela nas Escrituras, onde, por exemplo, ele vai chamar Abraão, um velho sem filho, aonde, dando um filho para ele, Isaque, esse menino vai nascer de uma mulher estéril. Jacó, filho de Isaque, um nome que o próprio nome é enganador, ou se a gente fosse contextualizar, é o malandro. Deus chama o malandro, o enganador. Moisés, um sujeito de palavras difíceis, que estava exilado. Deus que chama o fraco para confundir o que é forte. Nesse contexto, então, a descendência de Davi estava em declínio. Esse tronco parecia morto. Só que Deus está renovando o pacto que ele tinha feito com Davi, lá em 2 Samuel, onde ele promete a Davi que o seu trono vai ser estabelecido para sempre. Isaías aponta, então, para o cumprimento desse pacto, só que de uma maneira inesperada. Diz o seguinte, bom, então é como se isso é dado ao Senhor para o profeta Isaías, e Isaías está trazendo para o povo. E ele está dizendo, veja, embora aparentemente fraco, frágil, mas forte, olha o que vai acontecer sobre esse renovo do tronco de Jessé, ou seja, que faz parte da linhagem de Davi. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E o texto vai nos apresentar, então, 7 espíritos. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, entende-se. Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento. Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito de temor ao Senhor. Esse rebento, ele vai ser capacitado pelo próprio Espírito de Deus. É interessante quando nós observamos, lá em alguns textos em Apocalipse, que 7 espíritos invariavelmente também vão aparecer. Por exemplo, Apocalipse 3, diz o seguinte, escreve ao anjo da igreja em Sardes, assim diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras. O Apocalipse 4, verso 5, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Do que se trata essa ideia de 7 Espíritos de Deus? É literalmente, então, 7, são 7 almas penadas que estão aí? Não. Texto simbólico. Uma ideia de 7, de plenitude, completo, perfeito. O próprio Espírito de Deus que capacita esse broto, esse renovo que nasce de uma árvore aparentemente morta. Que quando nós olhamos para o Cristo, aquele que vai nascer numa cidadezinha, que ninguém dava nada por aquilo, dentro de um contexto onde sim, eles esperavam um renovo de Israel. Os homens, os teólogos, os sacerdotes daquela época esperavam o rei prometido, mas incrivelmente esperavam que ele nascesse talvez num palácio ou coisa parecida, não é? E que esse pequeno broto, aquele pequeno rebento, aquele pequeno menino, vai ter essa profecia sendo cumprida no seu batismo, onde ali o Espírito Santo vem sobre ele, e o próprio Pai dá testemunho sobre ele. Capacitado, então, pelo próprio Deus. Aí você fala, mas ele não era Deus encarnado? Irmãos, eu sei que o que eu posso levantar aqui
pode ser visto até como polêmico. Mas quando você observa o ministério de Jesus e o que ele deveria fazer para cumprir, o que ele deveria fazer, sendo nosso representante pessoal, diferente de Adão. Adão foi o primeiro representante humano, o primeiro rei. Adão caiu, Adão se entregou ao pecado, à rebeldia, à rebelião. Caindo, ele levou junto com ele toda a natureza, toda a criação. E todos que estiverem em Adão, assim o apóstolo Paulo vai falar depois, todos que estiverem em Adão, vivendo por Adão, tendo Adão como um espelho, tendo Adão como referencial, é o ser humano que nasce e de uma certa maneira olha para Adão e diz: Adão se rebelou, esse é meu espelho. Todos que viverem em Adão morrerão, perecerão, no que a Bíblia vai chamar de inferno. Em contrapartida, Cristo, esse broto, esse renovo, ele se apresenta como um novo representante, como um novo espelho. E a partir dele, da revelação dele, o ser humano é convidado a olhar para esse novo espelho, para esse novo referencial e a partir daí começar a viver dentro desse novo referencial. E em Cristo está seguro. Mas para isso acontecer, Jesus precisava viver, nascer, viver e morrer completamente como um homem. Por isso ele encarnou. Mas dentro da proposta da encarnação, onde o texto bíblico vai dizer que ele se esvaziou da sua glória, ele precisa então viver como um homem que depende exclusivamente de Deus. Porque qual é o problema humano? Eu falei das nossas cinzas, eu falei dos nossos problemas, das nossas catástrofes, eu falei, ou se não falei, deveria ter falado, dos problemas da nossa cidade, dos problemas do Rio de Janeiro. Há 3 semanas atrás, o Rio de Janeiro entrou em guerra. Não sei se vocês estiveram dentro daquela loucura. Mas se para nós que estávamos longe aquilo foi assustador, imagina quem estava lá. E quando você olha para essa situação, você pensa assim, isso não tem mais jeito. Só que quando a gente afunila e olha para o real problema, que desse problema nascem todos os outros, nós percebemos que o real problema, o seu real problema, o meu real problema, é o fato de que, espelhados em Adão, nós não amamos a Deus como deveríamos. Consequentemente, tendo perdido o referencial de um amor perfeito, abnegado, a gente não ama as pessoas ao nosso redor como deveríamos. E passamos a amar as pessoas a partir do que nós podemos ganhar com isso. Você já pensou nisso? Pastor, o senhor está sendo um pouco, talvez exagerado. Quem de vocês aqui já não fez ou já não viu isso acontecer? De uma mãe, uma tia, uma avó. Pode ser pai, tio ou avô também. Chegar para uma criança pequena, com um presentinho na mão, assim, escondido, e dizer o seguinte: eu tenho um presente para você. E como é que a criança fica? Serelepe, não é isso? Só que o que você diz? Eu só te dou se você me der um beijo. Sabe o que você está ensinando para essa criança? Um relacionamento por troca. Você está ensinando para ela que se ela der a você o amor que você quer, ela ganha o que ela quer. E assim vive a humanidade. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Não amamos a Deus, não amamos ao próximo, consequentemente vivemos a partir das nossas próprias forças, tentamos realmente carregar a existência da vida nos ombros, e muitos não aguentam, ou precisam de narcótico para fugir dessa vida, quando não, muitos tiram a própria vida. Não aguentam.
Consequentemente, não dependemos de Deus para nada quando vivemos a partir dos nossos próprios pressupostos. Muito bem, Jesus é o nosso representante. Como ele precisa viver? Como um ser humano que depende totalmente de Deus. Esse Jesus, ele é capacitado pelo Espírito de Deus, é o nosso representante. Capacitado pelo Espírito de Deus. Onde depois da sua ressurreição, com o corpo glorificado, toda a sua glória é exposta novamente. Mas isso que acontece com Cristo, e que para qualquer outro ser humano que venha receber tamanho poder, a Cristo não corrompe. Sabe por quê? O verso 3 responde: porque ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Esse rei que está por vir, naquela época, e que para nós está para voltar, é aquele, meus irmãos, que sendo o nosso representante, até mesmo, deixa eu te falar uma coisa, quando você para honestamente para pensar na sua semana, pronto, eu te faço esse desafio, olhe para trás, olhe para segunda-feira passada até ontem, você consegue pontuar nesses 6 dias, de verdade, tá? Aqui não é retórico, é de verdade. Você consegue pontuar quais foram os momentos de segunda a sábado onde o deleite da sua vida foi o Senhor? Isso aconteceu com você? Você teve isso? E você teve isso todos os dias? Se você teve isso todos os dias, você teve isso durante uma manhã inteira, todos os dias. E se você teve durante uma manhã inteira, você também teve diante de uma manhã e tarde. Eu percebo que as cabeças vão diminuindo, né, de balançar. E se você teve deleite no Senhor de segunda a sábado, manhã e tarde, você teve manhã e tarde e noite, deleite no Senhor. Não? Pois é. O que vai mandar a humanidade para o inferno, o ser humano para o inferno, não é o fato dele roubar, matar, mentir ou prostituir. É o fato dele não ter deleite no Senhor. E por não ter deleite no Senhor, ele mata, rouba e mente. O seu problema não é o seu pecado visível. O seu problema é um contexto de coração que não tem deleite intenso, integral e constante no Senhor. E você vai dizer para mim, mas pastor, isso é impossível. Sim, por causa do pecado que nós ainda carregamos, mesmo nós cristãos. Ora, então eu estou perdido, o que eu faço? Não, você não está perdido. Você ganhou de presente um representante que tem o deleite pleno no Senhor. Percebe isso? Disso se trata o Evangelho da Graça. É por doutrina assim que afirmamos, a salvação no Senhor não se trata de obras, se trata de fé, de confiança naquele que é perfeito, porque você não é, porque eu não sou. Ele é aquele capacitado pelo Espírito para viver perfeitamente como um de nós, tendo um relacionamento com o Senhor de uma maneira em que nós não conseguimos ter. E quando nós percebemos, passei a semana inteira e não tive deleite no Senhor como deveria, somos convidados a olhar de novo. Olhe para o broto de Jessé, olhe para a raiz de Davi, olhe para aquele que foi plenamente capacitado pelo Espírito para, sendo um de nós, nos representar diante do Senhor. E olhando para ele, perceba o sorriso, porque ele não está te condenando, porque ele está dizendo para você, eu morri exatamente porque você não consegue fazer as coisas direito, você não consegue, você necessita daquele que tem o prazer no temor do Senhor.
E o texto vai dizer, então, sobre as características desse reinado dele, sendo capacitado pelo próprio Espírito de Deus, sendo aquele que se apresenta como nosso rei, cumprindo o que foi prometido a Davi. A tua linhagem será eterna, concretizada no Cristo. É aquele que não julgará segundo a aparência. Meus irmãos, quando nós olhamos de novo para nós mesmos, quantos de vocês... Pronto, me diga. Você usou Instagram essa semana? Facebook? Ainda existe Orkut? Quando você fez a sua postagem, me diga, quantos minutos depois de postar você não foi lá para ver se alguém não curtiu? Se alguém não comentou? Meus irmãos, a proposta de Isaías é apresentar esse Redentor, que faz um contraste direto com a gente, um povo que mesmo redimido, pecamos. Mas a grande questão é a percepção do pecado, sabe? É não normalizar o pecado. É não achar que está tudo bem. Passar semanas sem uma leitura bíblica. É não achar que está tudo bem. Passar, às vezes, semanas ou mês sem vida com a comunidade cristã. Não achar que isso está bem. Porque quando nós olhamos para esse nosso Redentor, para esse nosso representante, nós vemos o nosso próprio contraste. Ele não julgará segundo a aparência. Ele não decidirá pelo que ele ouviu dizer. Meus irmãos, de novo, quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos essa tendência, e eu já falei isso algumas vezes desse púlpito, e particularmente com alguns. Me perdoe, me desculpe, mas o meu julgamento não será 100% justo. Por quê? Porque eu não sou Deus. Porque eu não conheço toda a história. Porque eu não sei de tudo que aconteceu. Porque eu não sei o que ia no coração de cada um. O que me leva então a ter um relacionamento com outras pessoas ao meu redor a partir de misericórdia. Porque eu olho para o meu representante e descubro que ele não está julgando por aparência nem pelo que ouviu dizer, mas há um contraste. Como que ele julga? Com justiça, verso 4, julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Irmãos, duas palavras muito importantes aqui no hebraico, justiça e equidade. É a ideia de um rei que ele não somente é um rei, é um juiz imparcial, sabe? Ele decide de forma imparcial para ser justo. Mas é uma ideia de que ele decide e ele age consertando o que estava quebrado. Ele não apenas vai resolver a sua causa e a minha causa com o Criador em relação ao nosso pecado. Ou seja, esse representante rei, ele é aquele que morre e ressuscita, não somente removendo o nosso pecado, perdoando o nosso pecado, mas ativamente trabalhando para consertar o que estava quebrado. E eu te pergunto, o que estava quebrado? Você, eu. É um Deus que, tendo nos restaurado, nos dando o nome dele, nos colocando na família dele, não vai descansar, porque é o nome dele que está em jogo. Não vai descansar até que você seja santo. E aí você ouve um negócio desse, e meu amigo, isso deveria tirar o desespero do seu coração, quando você olha para si próprio e diz: eu continuo não sendo bom, eu amo a Jesus, eu amo a Deus, mas quando eu enfrento de forma honesta o meu coração, eu percebo que não sou bom. Continuo sendo tentado por determinadas coisas. Continuo caindo e agindo de maneira que não deveria.
E aí somos convidados a olhar para esse Senhor e Rei e clamando por graça e misericórdia: Senhor, eu me arrependo. E a gente vai aprendendo a descansar nesse Deus que, por honra do nome dEle, não vai te deixar nessa situação, mas continua trabalhando para você ser santo. Olhe para a sua vida. Eu não sei quanto tempo todos aqui têm, e se é que todos aqui têm fé cristã. Fé evangélica, no Evangelho. Fé exclusivamente no Cristo. Eu não sei quantos. Mas veja, olhe para a sua vida há 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos atrás. Você consegue glorificar a Deus porque você já não é mais aquele ser mesquinho que você era? Aquele ser malandro que queria tirar vantagem de tudo e de todos. E veja, eu não estou falando só de pessoas que não tinham um relacionamento com a igreja. Muitos estão vivendo dentro da igreja, porque vivem a partir de pressupostos religiosos e não de uma fé no Cristo, mas de um pressuposto religioso, vivendo para suprir as necessidades da instituição religiosa. E continuam tão mesquinhos quanto. Quantos de vocês talvez não eram desse? O texto diz, verso 4: castigará a terra com a vara de sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o perverso, o cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa da sua cintura. As características desse reinado justo dele têm a ver com quem ele de fato é. Novamente, eu falei sobre isso no início do sermão. Há um contexto aqui em que Israel, Judá, está para ser esmagado. Vocês se lembram do profeta Jonas? Jonas não queria ir para Nínive. Por quê? Nínive era a capital da Assíria. Por que o profeta não queria que aquele povo se convertesse? Porque aquele povo era mau. Mas por que o Senhor estava enviando Jonas lá? Porque o Senhor não queria destruir ainda os assírios. Sabe por quê? Porque os assírios seriam usados por Deus como flagelo de juízo contra Israel. Vocês conseguem perceber? Tem uma canção do poeta e pastor também, presbiteriano, Estênio Márcios. A canção Tapeceiro. Onde mais ou menos na música vai dizer o seguinte: que de um lado da tapeçaria que está sendo ali costurada, não sei se o termo é esse, você não entende nada. Você não entende o que Deus está fazendo. Mas quando você vira a tapeçaria ao contrário e vê a imagem perfeita, agora tudo faz sentido. Tapeceiro, grande artista, vai tecendo a sua imagem. Quanta coisa aconteceu na sua vida nos últimos anos, e talvez você nunca sacou, que era o tapeceiro tecendo a imagem dele em você, mesmo nos momentos mais cinzas. E nesse processo todo, novamente verso 4, castigará a terra com a vara de sua boca, com o sopro dos seus lábios, com algo que vem dele próprio, a palavra de Deus. Ele mata o perverso, ele mata, sabe, o reizinho, ou a rainhazinha, que vive rondando o seu coração, e tentando o tempo todo se assentar num trono que era só de Jesus, do qual se chama ego. Ego. Novamente uma referência a uma canção de Estênio. Quando ele vai falar sobre uma determinada rainha altiva, que quando se encontra no dia da graça, no dia do encontro com o Senhor, ela é posta frente a frente com o Rei dos Reis, e ela tem que sair do trono do seu coração, a altivez tem que sair do
trono do seu coração e se dobrar para que o rei se assente. Mata o perverso. Ou você acha que você é tão bom assim? Ou você acha que o Senhor tem se relacionado contigo porque você é uma pessoa boa e sempre foi uma pessoa boa? Não. Mas matando você, Ele te torna novo nele. Tirando de você o reinado de Adão, Ele impõe, e irmãos, o termo é impor. A vida com Deus não é um convite, é uma ordem. E aqueles que foram eleitos por Ele obedecerão essa ordem. E terão este rei como seu novo espelho, como seu novo representante. E nós temos então uma harmonia agora na criação, do verso 6 a 10. Uma nova situação acontecendo. Lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro e o leão novo, o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino, a ideia aqui é uma criança, os guiará. Irmãos, isso aqui é tudo poesia, tá? É óbvio que há verdade aqui, mas é uma verdade colocada de forma poética. Verso 7, a vaca e a ursa pastarão juntos, as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Irmãos, o texto não está falando aqui sobre domar animais. O texto não está falando sobre biologia, enfim. O texto está falando, de forma poética, sobre uma situação onde até na própria natureza, aquilo que naturalmente, por causa do mundo caído, vive em conflito, vai acabar. E aí quando a gente olha novamente para o sermão de domingo passado, sobre um monte que se eleva, e os povos vão afluir até este monte, um reino sendo instaurado, e as armas sendo transformadas em ferramentas agrícolas. Nós temos aqui de novo na profecia de Isaías uma ampliação dessa ideia, dizendo o seguinte: veja, nesse reino de Deus não haverá pessoas mais mostrando dente para as outras, sabe? Rosnando para as outras. Haverá perfeita shalom, perfeita paz. Não se fará, verso 9, não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Meus irmãos, esse conhecimento do Senhor não se trata apenas de um conhecimento intelectual, mas de um relacionamento, onde esse rei, com todas essas características, começa a juntar tudo e todos para ele e nele, trazendo harmonia e paz, e concretizando então no verso 10, naquele dia, e aqui nós temos então o estandarte universal. O profeta Isaías, ele vai atingir o clímax, aqui de uma promessa agora de alcance global. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. Irmãos, olha que interessante. Esse que está sendo anunciado é o próprio Cristo. Disso nós não temos mais dúvida. Mas veja que no verso 1, ele é apresentado como um rebento, um broto. Um broto, ele é o resultado de algo. Havia algo e dali nasceu esse broto. Mas no verso 10, esse mesmo broto agora é chamado de raiz. No verso 1, ele é: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes, raízes de quem? De Jessé, brotará o renovo. E no verso 10 é dito: naquele dia, a raiz de Jessé, e esse a raiz aqui, já não está fazendo referência a Jessé, mas a algo que estava antes dele.
Porque esse rei, ele não somente vem das promessas de Deus, da linhagem de Jessé e Davi, mas como raiz, ele é a fonte. Ele vai estar por estandarte entre os povos. As nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada. É o Senhor Jesus cumprindo a promessa que foi feita a Abraão em Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse Senhor que se apresenta como estandarte, a implicação prática é de uma espiritualidade que se envolve, que não fica apenas no campo da intelectualidade, mas que realmente encarna o Cristo e a sua missão. Nós, então, que ouvimos a profecia, cremos no rei que ela anuncia, somos chamados a uma espiritualidade que ela não é só teórica, mas ela é prática. E a prática aqui, de Isaías 11, não é só uma descrição, mas é um convite. Um convite à ação. Como que a gente pode agir a partir do que nós vimos nesse texto? Para os não cristãos que estão aqui nessa noite, olhe para o caos que é a tua vida. É óbvio que o que eu vou dizer também é aplicável a cristãos, tá? Mas olhe para o caos que é a sua vida. E perceba que esse caos pode ser um convite a uma esperança inesperada. Já ouviu aquela expressão, vai ter que piorar muito para melhorar? Já ouviu isso? Pois é. Talvez, para muitos, você vai ter que ir ao fundo do poço. Sabe por quê? Porque você é arrogante. Porque você é orgulhoso. Porque você tem orgulho do seu diploma, ou dos diplomas, porque você tem orgulho da sua carreira, porque você tem orgulho dos seus bens, porque você tem orgulho da sua família, porque você tem orgulho que fala bonito, sei lá. E Deus vai ter que te quebrar. Mas perceba que no juízo de Deus sobre você, encontra-se um convite para a esperança. Um convite para, do absoluto nada, do absoluto momento da sua vida em que você achava que acabou tudo. O Senhor faz nascer um broto. E esse broto não é um emprego melhor, não é um aumento salarial, sei lá, mas é o próprio Cristo chamando você a um relacionamento. Eu convido você a reservar um tempo essa semana. Para um tempo essa semana. Pega um papel, uma caneta e escreva que área da minha vida se assemelha a um tronco cortado. Que área da minha vida se assemelha a uma situação de completa entrega. Acabou. Não há mais o que fazer. E ore ao Senhor. Porque por algum caminho e por algum meio, o Senhor há de trazer um escape. E veja, eu não estou dizendo necessariamente que o seu problema vai ser resolvido.
Eu estou dizendo que você pode ter um encontro de uma tal maneira com esse Criador, que simplesmente você encontre uma paz que ninguém entende, mesmo no meio do caos. Ainda, ao não cristão, não descarte a fé por preconceito, sabe? Ou por experiências ruins que você teve no passado. Não descarte a fé. Não descarte a vida cristã. Não descarte o reino que foi prometido por Isaías e cumprido em Jesus, porque você teve momentos ruins numa igreja. Procure um grupo de estudo bíblico, de leitura. Procure uma igreja que esteja centrada no Evangelho. Pode ser esta igreja, pode ser uma outra igreja centrada no Evangelho e não centrada na sua instituição. E nesse grupo, nessa igreja, venha com as suas dúvidas. Sabe, traga as suas dores em busca de significado. Sabe por quê? Porque o renovo de Jessé não tem medo de perguntas. Já percebeu isso? Isso é maravilhoso em Jesus. Jesus não tinha medo nenhum de ser questionado. Em qualquer tema que fosse. Para os cristãos, cultive o temor do Senhor e também seja um agente de justiça nessa terra. Então comece com o temor do Senhor. Numa cultura que nós vivemos, que nos encoraja a sermos senhores do próprio destino, o temor do Senhor, então, que se trata de uma reverência alegre e dependente, é uma proposta revolucionária. Enquanto o mundo está dizendo, você é o senhor do seu caminho, sabe? E essas frases bobas de coach. A proposta do Evangelho, ela é revolucionária. O Senhor é o Senhor do meu caminho. E como que você pode começar isso? De uma maneira muito simples. Comece cada dia com uma oração simples. Senhor, guia as minhas decisões hoje. Aí você fala, pastor, mas isso aí está simples demais. Meu amigo, você ora quando você acorda? Sabe, você está dizendo que a minha proposta é simples demais. Mas a minha pergunta é, você ora quando você acorda? Eu não vou lembrar agora, eu li isso há muito tempo. O tempo que Martinho Lutero tinha de oração antes de começar os seus trabalhos do dia. Mas diz o seu biógrafo, ou os seus biógrafos, que quando naquele dia ele sabia que teria trabalho extra ou problemas grandes demais, ele acordava 2 horas antes do normal para ter mais tempo de oração. Percebe, irmãos? Vocês querem coisas grandiosas, mas não faz o simples. Começa o seu dia, pelo amor de Deus, orando. E é uma oração simples. Senhor, guia minhas decisões hoje e que eu me deleite em te agradar. Começa assim. Que eu tenha alegria em te agradar. Seja um agente de justiça. Olhamos para o texto e descobrimos que o Messias defende os pobres e os necessitados. Isso também é um chamado para a gente. Isso não é pauta política. Isso é um chamado do Evangelho. Então, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, de escola, se você presenciar injustiça, não se cale. Mas se eu me envolver, eu vou sofrer um dano. Sofra para a glória de Deus. Em defesa daquele que não sabe, ou não pode, ou não consegue se defender. Fomos postos neste mundo como representantes deste Senhor. Ofereça apoio,
diálogo, se possível interceda junto a quem é direito. Seja a voz de quem não tem voz, porque isso vai ecoar o coração do rei. Pratique essa shalom, essa paz nos seus relacionamentos. A paz de Cristo, então, deve começar em casa. Aqui vai uma dica. Em discussões familiares, pratique a escuta ativa. O que é a escuta ativa? Eu comentei isso pela manhã, não é? Ano que vem eu faço 20 anos de casamento. Vocês viram que eu fiz a conta rápida aqui no dedo, né? E eu acho que a gente demorou 15 anos para entender isso aqui. E ainda não está perfeito. O que é a escuta ativa? Já viu aquela situação em que você está num embate de ideias? Normalmente, um embate de ideias, você quer defender o seu ponto muito mais pelo seu próprio ego do que pela verdade. Você só quer mostrar que você está certo. E nesse embate de ideias, a pessoa está lá falando. E no teu ouvido está blá, 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 porque você já está pensando no que você vai falar. O que é a escuta ativa? É não pensar no que você vai falar. Eu ouvi um fala-Deus aí. Mas é ouvir o que o outro está comunicando. E se há o que refletir, você não precisa dar uma resposta na hora. E o outro também tem que entender que você também não precisa dar uma resposta na hora, mas que ele tem que pensar. Sabe, a prática ativa da paz. Quando temos paz? Quando não precisamos de justiça própria. Porque temos a nossa justiça em Jesus, então eu não preciso me defender. Eu preciso apenas lutar pela verdade. Ainda sobre a prática da paz. Se há um relacionamento rompido na sua vida, seja familiar, seja de amigos, seja de vizinhos, colegas de trabalho, seja aquele que toma a iniciativa. Envie mensagem, ligue, faça um convite para conversar, peça perdão se for preciso, ofereça reconciliação, porque vivemos num reino que está expandindo a Shalom, somos expressão desse reino. Para a igreja como um todo, precisamos ser um estandarte para Nova Iguaçu. Um estandarte. Meus irmãos, estamos há 6 anos plantando essa igreja e ano que vem se organiza a igreja. Muitas coisas tinham que ser trabalhadas nesse período, muitas treliças arrumadas para que a videira pudesse florescer. Mas precisamos, de fato, nos engajar na realidade local. E a impressão que eu tenho é que mesmo depois de 6 anos em Nova Iguaçu, ainda somos uma ilha. Você conhece, você sabe os nomes dos porteiros dos prédios ao nosso redor? Você sabe os nomes dos funcionários dos estabelecimentos ao nosso redor? Você conhece pelo menos alguma porcentagem de pessoas, de vizinhos ao nosso redor? Mas pastor, eu venho lá de... Pois é. Reticências, né? 3 pontinhos.
Cada um pensa de onde veio. Por que eu tenho que conhecer essas pessoas daqui? Porque, meu amigo, Jesus não está te trazendo lá de onde você está para cá para passear. Não te está te trazendo de lá de onde você vive para cá para você consumir um bom sermão, uma boa música e depois ir embora, ficar gordo espiritualmente, intelectualmente. Jesus está te trazendo de longe para uma missão aqui. Se Jesus te trouxe para cá, é porque aqui tem missão. Essa é a resposta. Por que eu tenho que conhecer e me envolver com os habitantes locais? De uma forma geral, para os cidadãos do reino, precisamos transformar o nosso mundo não somente pessoal, mas público. Quando nós olhamos então para o texto, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Meu amigo, isso começa com você. Dedique pelo menos 15 minutos diário à leitura da Bíblia, meditando e anotando o que Deus fala. Aí, pastor, de novo, dica simples. Cara, tu faz isso? 15 minutos de leitura, reflexão e registro daquele dia com Deus, sabe? Seu diário com Deus. E permita que esse conhecimento vá transformando suas atitudes, suas decisões, sua visão de mundo. E ao mesmo tempo que você vai se enchendo da palavra de Deus, quando olhamos, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Não se trata de um evento isolado, mas que começou com você, porque você foi transformado por Jesus e transbordou para fora de você, para o próximo. Um livro que muitos aqui já leram, já usamos aqui em estudos, do pastor David Helm, Discipulando com a Bíblia. Ele vai trazer a proposta de que a revolução espiritual acontece de forma simples. 2 pessoas, uma Bíblia aberta e um café. Meu amigo, ser crente e cumprir a missão é simples. Nós tivemos uma série aqui chamada Bless. Foi esse ano ou ano passado? Foi no início do ano. Foi? Eu não lembro. Início desse ano. Bless, que é um livro, que inclusive temos na nossa biblioteca. Onde a ideia é, veja, se o Senhor Jesus, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que havia perdido, Lucas também vai dizer, Lucas vai responder, como que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido? Aí Lucas responde, o Filho do Homem veio comendo e bebendo. Você já parou para pensar que toda a terra se enche da glória de Deus? A partir de uma missão que se trata de comer e beber com perdidos. Comendo e bebendo. Jesus foi chamado de glutão e beberrão por causa disso. O pessoal fala, né? Crente come pra caramba. O problema é que só come entre eles. Tem que chamar os outros para comer junto. Evangelismo bíblico tem que ter comida, irmãos. Amém? Tem que ter comida. É bíblico. Parece que estou falando uma grande heresia, né? Mas pior que é bíblico mesmo. 2 pessoas, uma Bíblia aberta e um café. O que te impede de ser um estandarte do Evangelho com seu vizinho de prédio ou de bairro? O que te impede? Não precisamos de programas complexos, apenas da disposição para abrir a Bíblia com outra pessoa. Quer ver então o conhecimento de Deus se espalhar? Convide alguém para ler a Bíblia com você. Meu convite final triplo para vocês então é o seguinte.
Olhe para o tronco cortado da sua vida, da sua comunidade. Você está disposto a permitir que o Espírito Santo faça brotar um renovo inesperado? Um renovo de esperança? Que Ele traga exatamente ali vida onde você menos espera? Ou você vai continuar alimentando um sentimento de vítima? Um sentimento de que ninguém me entende, o mundo me odeia. Olhe para as cinzas da sua vida e peça ao Senhor para mostrar a Ele o renovo da sua graça. Eu me lembro há muito tempo de um determinado pastor dizer que uma das funções do ofício pastoral era mostrar, apontar para as ovelhas, os membros, a graça em meio às trevas. Uma das tarefas do profeta é pontuar e iluminar aos que não estão enxergando graça no meio das trevas. Dois, rendam-se ao estandarte de Cristo. Não há maior liberdade, maior propósito, maior paz do que encontrar a sua identidade e o seu significado naquele que une todas as coisas. O Senhor o chama para um repouso nele. Aprenda a descansar nele. E 3, tendo descansado nele, tendo sido revigorado, suas forças renovadas, seja você mesmo um estandarte vivo. Não apenas acredite na justiça e na paz, mas encarne a justiça e a paz. Não fique apenas dominicalmente vindo para um ambiente como esse, esperando pelo retorno do rei, mas antecipe esse retorno, porque se você entra nesta igreja, ou num ambiente como esse, de culto cristão, e se sente seguro, expanda essa segurança e essa graça nos domínios de Deus, aonde você estiver, aonde a planta dos seus pés pisarem. Antecipe o reino através de atos concretos de amor, equidade e serviço no dia a dia. Meus irmãos, que possamos ser aqueles que, através da nossa fé, das nossas ações, da nossa compaixão, da nossa pregação, demonstrem o amor e a graça transformadora de Deus. Que possamos ser luz em um mundo que, mesmo sem saber, está sedento pelo conhecimento do Senhor. Que o nosso desejo seja viver pela graça, para a glória daquele que brotou do tronco de Jessé. Amém? Amém.